paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai ver este vídeo. No meu caso aqui, estou gravando à noite, são 7h25, tá bom? Desde já, estou aqui, para gravar mais um vídeo para a glória de Deus. Já quero cumprimentar todos os inscritos, Sejam muito obrigado por todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal. Deus vos abençoe e Deus vos recompense com bênçãos do céu, tá certo? Alcançando já 103 inscritos, pouco tempo, muito pouco tempo, Assim que eu fiz o canal, eu estava com 25 inscritos e Deus já está multiplicando, Então, é motivo de comemoração. Que Deus abençoe cada um de vocês. E você que é novo por aqui, que acabou de cair de paraquedas, acabou de abrir o vídeo, seja muito bem-vindo, tá bom? Fica à vontade. O vídeo tem um conteúdo muito bom e esse canal tem propósito, semeando a semente do Evangelho a todas as nações. Vamos ao que interessa. Quero ler aqui um versículo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 9, que diz o seguinte: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quero também ler aqui o versículo 16, que diz: E no vestido, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, eu vim aqui na direção de Deus para gravar este vídeo e já quero lhe dizer que Jesus, ele é vida, ele é restituição, ele é o Deus que restaura. E esse vídeo que eu venho trazer aqui é um pouco diferente dos outros. Eu quero contar um pouco do meu testemunho, não quero contar todas as coisas, eu tenho vários testemunhos, mas eu quero contar apenas um relato, um pequeno relato, mas grandioso, que Deus fez na minha vida. E a honra e a glória para Jesus, quando eu era criança. Bom, queridos, quando eu era criança, eu era uma criança comum, como todas as outras crianças. Porém, eu era uma criança, fui crescendo, uma criança perturbada, certo? Era uma criança que tinha um pouco de dificuldade de estar em público ou de se comunicar com as outras pessoas. E assim eu fui crescendo com esse modo, com esse jeito, que não tinha aquela criança fechada, naquele mundinho fechado. Então, queridos, desde a escolinha, eu ficava sempre excluída, não queria participar das brincadeiras, não gostava de conversar com as outras coleguinhas da minha idade, sempre ali frustrada, E ali eu fui crescendo com aquela revolta, com o inimigo já estava trabalhando na minha cabeça de criança, Como se as pessoas não gostavam de mim. Então, eu era uma criança que eu não pensava assim que as outras pessoas não gostavam de mim. Mas ali era o inimigo trabalhando na mente, no coração, tá, queridos? Detalhe, a história é muito longa, mas eu vou resumir, não vou contar tudo, eu só vou contar algumas coisas que Deus está me autorizando. Para eu ficar uma criança assim, teve motivo, mas eu não vou contar apenas a parte que Deus está me autorizando. Então eu fui crescendo uma criança, queridos, chativa, uma criança que se sentia um pouco, não se sentia amada por ninguém. Mas ali era o inimigo colocando na minha cabeça. Eu tinha uma mãe maravilhosa, uma família maravilhosa, irmãos e irmãs maravilhosos. Porém, na minha cabeça de criança, eu fui crescendo odiando todos e todos. Então, o inimigo, ele trabalha assim. Então, queridos, passando aí o tempo, chegando a minha adolescência, ficando cada vez mais rebelde. Chegou a rebeldia. E ali eu não gostava, lembro muito bem como hoje eu não gostava de crente. A minha mãe sempre foi uma mulher de oração, inclusive ela é uma dirigente de ciclo de oração. Até hoje, uma grande mulher de Deus, Uma mulher assim, exemplar na palavra de Deus, como pessoa, E como uma cristã, como uma mulher evangélica.
Porém, irmão, eu fui crescida num lar evangélico, né? Minha mãe sempre foi uma mulher de Deus. Porém, eu cresci com essas coisas, né? Era uma criança perturbada, frustrada. E ali, na minha adolescência, o inimigo já colocava dentro de mim desejo suicida para que eu tirasse a minha própria vida. Então chegava constantemente, o diabo, ele dizia para mim, eu não dizia isso para minha mãe, né? Eu ficava ali somente para mim. E havia aquela vontade, o inimigo soprava no meu ouvido e dizia: pega uma faquinha, daquelas faquinhas que corta pão, né? Corta os teus pulsos. O diabo, ele soprava no meu ouvido e dizia: pega uma corda, coloca no teu pescoço e tira a tua própria vida. Você é uma criança que ninguém gosta de você. Você é uma criança. O inimigo colocava 1001 coisa na minha cabeça quando criança, na minha adolescência. Mas era só o diabo, que ele sabia que eu ia virar uma pregadora, uma missionária. Então o diabo, ele começou a trabalhar quando eu era criança para que isso não acontecesse. Porém, irmão, todas as vezes que o inimigo colocava na minha cabeça, eu planejava em fazer, mas na mesma hora, o Espírito Santo, com certeza hoje eu entendo que era o Espírito Santo, vinha no meu outro ouvido e dizia: não tira a tua vida, eu tenho uma grande obra na tua vida. Queridos, para eu contar isso aqui, irmão, Deus, ele me autorizou. Eu não conto isso, irmão. É difícil eu contar. Só se Deus autorizar. E eu estou contando para aumentar a fé de alguém. Você que já pensou em tirar a tua vida, em colocar a corda no teu pescoço, pegar a faquinha, cortar os teus pulsos. Você que tem desejo suicida, se é o espírito da morte que está te cercando para você tirar a sua vida, mas não tire sua vida, ainda é esperança para você, porque eu tinha desejo suicida. Eu tô te contando porque eu passei por isso. Eu posso te garantir que Deus, ele liberta e ele expulsa esse espírito maligno que fica atormentando as pessoas. E ele me atormentava quando criança. Glórias para Jesus. Criança com 8 anos de idade, irmão, é uma criança, mas era uma criança que não tinha vontade de viver. Glórias para Jesus. E na minha adolescência, aí foi que cresceu essa vontade tremenda de querer cometer suicídio, porque eu me sentia uma pessoa que não era amada, eu me sentia uma pessoa frustrada, eu não gostava eu achava que eu não me cabia no mundo, então eu tinha que sair daquele mundo, mas era o espírito da morte soprando no meu ouvido. Então, irmão, eu fui crescendo uma pessoa dessa forma. E eu me lembro como hoje, minha mãe, ela pode vir aqui, ela vai confirmar isto. Então, irmão, glórias para Jesus, não gostava de crente, não podia ver alguém falando da palavra de Deus perto de mim, que me nascia um ódio, porque era Satanás puro ali, estava possessa por espíritos malignos. Então, querido, minha mãe ali sempre na oração para Deus fazer uma grande obra na minha vida. Certo dia ela foi para o ciclo de oração e ali Deus tomou um vaso dentro da igreja e disse: minha serva, vou ao teu encontro com a tua, porque a tua, Deus quis dizer que a tua era eu que era filha, né? Vou ao teu encontro com a tua, porque eu tenho uma grande obra na vida dela. Grande é a obra, e eu a amo, vou fazer uma grande obra. E ali minha mãe chegou em casa, contou aquelas coisas para mim, e eu presenciei muitas vezes minha mãe de joelho orando, e ela ali clamava, olhava a Deus, mas eu não gostava de ver minha mãe orando. Eu olhava ela orando, eu pensei que ela estava perdendo o tempo dela, orando em vão, que ninguém estava escutando aquela oração. Era Satanás na minha mente, querendo me frustrar, querendo destruir a minha vida quando criança. E ali, irmão, passou aquele tempo, aquela temporada. E ali, glória, para resumir, que é longo, glória a Deus. E chegou o tempo, o episódio na minha vida, que o ódio, aquela raiva, aquela coisa que estava no meu coração saiu. Deus já estava trabalhando na minha vida. Porém, irmão, o inimigo começou a investir diferente. Eu não conseguia dormir à noite, ouvia vozes, vultos. Minhas irmãs não conseguiam dormir perto de mim, porque ela ouvia voto, dizia que perto de mim ficava perturbada, porque os espíritos eles vinham me perturbar, e quem estivesse perto de mim era atingido, era atacado pelos espíritos. Então, queridos, era uma criança muito, muito perturbada. Quando eu comecei a ver espírito, aqueles espíritos malignos que vinham, os espíritos da morte, eu comecei a ficar com medo e eu queria aquela libertação. Então, já era Deus querendo tratar comigo, permitindo para que ele viesse ter um encontro verdadeiro comigo. Glórias para Jesus. E ali eu já queria aquela libertação. Mas, queridos,
esse processo ainda demorou. Não foi um processo assim de imediato. Glórias para Jesus. Até, irmão, que eu morava em um lugar de difícil acesso. Morava em um lugar muito desprezível, porque eu sou de uma família muito humilde, né? Então, onde os meus pais morávamos, era um lugar muito de difícil acesso, um lugar muito humilde. E igreja lá era difícil ter uma igreja. Então, para nós encontrarmos uma igreja da onde nós morávamos, para chegar nessa igreja, a gente tinha que andar. Ih, irmão, não sei nem a distância de tão distante que era. Glórias para Jesus. Mas mesmo assim, Deus, ele preparou um meio. E ali minha mãe, ela teve a oportunidade de me levar em uma rádio evangélica, onde Deus, ele fez uma grande obra na minha vida. Mas antes de chegar nesta rádio, que eu já ia esquecendo, irmão, deste ponto, eu dormia com a Bíblia, fiz de uma Bíblia travesseiro. Por isso que eu digo, irmão, a Bíblia, ela tem que ser praticada e vivida. Se você tem uma Bíblia dentro de casa, mas se você não vive ela, não pratica, irmão, é como se fosse um gibi. Porque a palavra de Deus, ela tem poder, com certeza. Mas para quem vive ela, para quem pratica, para quem leva ela a sério, glórias para Jesus. Glórias para Jesus. Deus me usa na área da libertação, irmão. Deus me usa na área da libertação porque eu era uma pessoa possessa. Então Deus fez com que eu passasse por isso para que eu pudesse ter essa virtude hoje. Glórias para Jesus. Então, queridos, eu fiz de uma Bíblia travesseiro, no livro, onde está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas, querido, acredite, este versículo não fazia efeito na minha vida, porque eu não estava com a vida, não estava praticando a palavra. Glórias para Jesus. Então o diabo, ele não me respeitava, porque o diabo, ele não respeita crente que não tem compromisso com Deus. Glória. Se você carrega uma Bíblia, mas se você, irmão, não pratica, não vive a palavra, prega a palavra, mas não vive, Satanás não vai te respeitar. Mas se você lê a palavra, se você carrega no teu coração, se você pratica a palavra, se você leva uma vida de compromisso com Deus, aí Satanás, ele vai te respeitar, porque ele está vendo que você é um verdadeiro obreiro, você é uma verdadeira serva de Deus. Você não está brincando com a palavra, mas você está vivendo. Que nós vimos muito desse tipo. Carregar a Bíblia, mas não viver, não adianta. Pregar bonito, falar em línguas estranhas, não adianta. A Bíblia diz que pode até, irmão, glória a Deus, falar em outras línguas, operar maravilha, mas se não viver a palavra, se não tiver o dom do amor, se não fazer da forma correta, como diz a palavra de Deus, as escrituras, é como uma lata vazia, não acontece nada. E o diabo, ele não vai te respeitar. Então, irmão, eu fiz de uma Bíblia travesseiro. E para concluir, escrito no Salmo 91, aí era que o diabo vinha me perturbar à noite, irmão. Eu via voz, eu via vulto. O diabo, ele tentava me matar durante a madrugada. Ele dominava a minha voz, trancava a minha voz para que eu queria pedir socorro. Mas ali, ele tomava ali a minha voz, eu ficava consciente. Ele não tomava o meu corpo, não incorporava. Não, Deus nunca autorizou que o diabo, ele se incorporasse na minha vida. Mas, porém, ele prendia as forças das minhas pernas. Ele prendia a minha voz para que eu não gritasse e pedisse socorro. Eu ficava só consciente, querendo clamar pela minha mãe na madrugada. Mas ele não prendia a minha voz. Até que Deus teve um encontro comigo, onde a minha mãe, Deus permitiu a nós ir numa rádio evangélica, ali da região onde nós morávamos, mas ainda era um pouco longe. Mas Deus permitiu nós ir até lá. Não me pergunte como ou por como foi. Eu sei que Deus criou um meio, uma situação, e nós chegamos naquela rádio, e o pastor daquela rádio, que dirigia aquela rádio evangélica, era um grande homem de Deus até hoje. É um grande homem de Deus, tá certo? E a esposa dele é cantora, e ele é um grande homem de Deus. E ali, quando eu entrei naquela rádio, junto com a minha mãe, Deus, estava ali uma irmã por nome de Corminha. Hoje Jesus guardou ela, já está na glória. Deus tomou aquela serva de Deus. E ali, irmão, Deus fez uma grande obra na minha vida.
aquele vaso veio até a mim, colocou as mãos sobre a minha cabeça, né? Entregou um decreto grande sobre a minha vida. Disse que tinha uma grande obra, que eu ia ser uma grande pregadora do evangelho e que ele ia estar fazendo uma libertação na minha vida, porque o espírito da morte queria tragar a minha vida, mas ele disse através da boca do vaso que naquele dia Deus estava fazendo uma grande obra na minha vida de libertação, porque eu tinha uma chamada. Deus tinha feito um pacto, fez um pacto e uma aliança comigo, e eu tinha que fazer a obra dele. Tinha um rolo de mistério a ser desenrolado na minha vida. Então, irmão, Deus ainda usou aquele vaso e disse: você não consegue dormir à noite, mas a partir de hoje, jovem, que era uma jovem, né? Você, moça, ainda me lembro, moça, a partir de hoje, Deus usando a boca do vaso, tu irás dormir como uma criança. Oh, lamassuide cantarábia. Oh, irmão, quando eu cheguei em casa eu ainda fiquei um pouco assim, meu Deus, será que eu vou conseguir dormir? Oh, irmão, que fé pequena, viu? Porque todas as noites eu via minhas irmãs dormindo, todo mundo dormindo, eu não dormia com a luz apagada, porque o diabo ele se aproveitava que quando a luz estava apagada ele vinha, irmão, que ele gosta do escuro, mas mesmo com luz acesa ou apagada, quando dava meia-noite diante, ele vinha, ele só esperava eu cochilar, irmão, ele não deixava eu dormir, me perturbava, para que eu entregar a minha vida, mas o meu Deus fez uma grande obra naquele dia. E ali, quando eu cheguei em casa, naquela primeira noite da libertação, dormi que numa criança até a data de hoje. Hoje eu me acordo porque para orar, que eu não, nas madrugadas, Deus me desperta, é diferente. Deus me usa na área da libertação, glórias para Jesus, na palavra, outros dons que eu não vou aqui especificar, mas porque não é para minha glória, o dom é emprestado. Eu estou aqui só para te dizer esse testemunho. Deus, ele liberta se você tem desejo suicida. Deus, ele quer chegar na tua vida para te libertar. E eu quero te dizer, assim como Deus me libertou ainda quando criança, como jovem, tá, querido? Ele me libertou do desejo de suicídio. Eu tinha desejo de tirar minha vida, desejo de cortar os pulsos, desejo de colocar corda no pescoço. Daí, irmão, o diabo ele fazia muita coisa na minha mente, mas Deus chegou primeiro. Hoje, se você me perguntar, e agora você tem vontade de viver? Ai, irmão, com certeza eu tenho o maior prazer de viver, irmão. Hoje, se brincar, irmão, se fosse para fazer um teste, a senhora vai dormir, irmã, lá dentro do cemitério. Eu dormi a noite todinha, irmão, que Jesus deu, porque Deus fez uma grande obra na minha vida. Tá certo? Não vejo vulto, não escuto vozes. Hoje eu prego a palavra de Deus. Tá certo? Hoje Deus me usa na área da libertação. Tudo isso Jesus fez na minha vida. Isso é só um resumozinho pequeno, básico, mas que se torna grande, né, irmão? Que se trata de vida e morte, aonde Satanás queria tirar a minha vida quando criança, mas Deus chegou primeiro e disse: eu vou dar vida, porque eu sou vida e vida com abundância, porque eu quero usar este canal, glória, para fazer grande obra. Hoje já ganhei almas para o Senhor, prega a palavra, tá certo? Deus, ele tem feito grandes coisas na minha vida, e assim, se Deus me autorizar, voltarei aqui contando mais algumas coisas assim que Deus ele fez na minha vida, tá bom? Tenho vários testemunhos, mas eu vou contar de acordo com o Espírito Santo, tá bom? Que Deus abençoe tua vida. Foi até aqui, fica com Deus. Se você gostou do canal, não esquece, tá bom? Dá um joinha para fortalecer aqui o canal, e não deixa esse vídeo parado, querida, querido. Divulga este vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm desejo de suicídio, e através desse testemunho Deus vai trabalhar no coração, tá bom? E não aperta, tá? Você que se inscrever no canal, aperta no sininho para que você possa não perder as novidades do canal. Que Deus abençoe até o vídeo, que Deus abençoe a tua vida, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Shalom.